A paz do Senhor Jesus Cristo, a paz do nosso Deus. Gostaria de estar lendo a palavra do dia, a qual se encontra em Salmo 49. A vaidade dos bens terrestres, só Deus salva da morte. Ouvi isto, vós, todos os povos, inclinai os ouvidos, todos moradores do mundo, quer humildes, quer grandes, tanto ricos como pobres. A minha boca falará da sabedoria, e a meditação do meu coração será de entendimento. Inclinarei os meus ouvidos a uma parábola, decifrarei o meu enigma na harpa. Porque temerei eu nos dias maus, quando me cercar a iniquidade dos que me armam ciladas, aqueles que confiam na sua fazenda e se gloriam na multidão das suas riquezas. Nenhum deles de modo algum pode remir a seu irmão ou dar o resgate dele. Pois a redenção da sua alma é caríssima, e seus recursos se esgotariam antes. Por isso, tampouco viverá para sempre, ou deixará de ver a corrupção. Porque vê que os sábios morrem, que perece igualmente o louco e o bruto, e deixam a outros os seus bens. O seu pensamento interior é que as suas casas serão perpétuas e as suas habitações de geração em geração. Dão às suas terras os seus próprios nomes. Todavia, o homem que está em honra não permanece. Antes, é como os animais que perecem. Este caminho deles é a sua loucura. Contudo, a sua posteridade aprova suas palavras. Como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará deles, e os retos terão domínio sobre eles na manhã. E a sua formosura na sepultura se consumirá, por não ter mais aonde morar. Mas Deus remirá a alma do poder da sepultura. Mas Deus remirá a minha alma do poder da sepultura, pois me receberá. Não temas quando alguém se enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece. Porque quando morrer, nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. Ainda que na sua vida ele bendice a sua alma e os homens te louvem quando fazem bem a ti mesmo, irá para a geração de seus pais, eles nunca verão a luz. O homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Amém. Esse Salmo 49 tem 20 versículos. Chega a ser assustador. A gente meditando profundamente é muito realmente assustador. Porque aqui está falando para nós não ficar questionando a nós mesmos o porquê, que é o que a gente mais faz, né? Fica falando assim, nossa, mas a pessoa, ela não teme a Deus, não tem respeito por Deus, ela governa sua própria vida e ela é próspera, ela é abençoada. Olha a casa que essa pessoa tem, olha o carro que essa pessoa tem. E a gente, muitas das vezes, fica pensando isso. Mas aqui está escrito para nós, para nós não ficar questionando, porque o ímpio,
ele perece, assim como o sábio, todos perecem igualmente. O louco e o bruto também. E os seus bens? Onde que vai ficar? Eles deixam seus bens. No interior do coração dos ímpios, eles falam assim, isso aqui é meu bem permanente. Meu bem permanente. Isso aqui é meu. Foi eu que conquistei com meu suor. O ímpio nunca fala que foi Deus que deu, que Deus que preparou, que Deus que acordou de manhã para ir trabalhar, que Deus que deu força ao seu braço para trabalhar. Não, ele fala que ele que fez pelo esforço dele e que ele ganhou tudo aquilo por causa que ele trabalhou. Mas no pensamento interior dele é que as suas casas serão perpétuas e que a sua habitação é segura. E eles dão para a terra deles o nome deles, né? Essa chácara do fulano de tal, casa do fulano de tal, né? Então ali eles colocam seus nomes nos seus bens. Mas a palavra do Senhor diz para a gente não ficar se importando com isso, porque o homem que está em honra, ele não permanece. O Senhor compara o homem que está em honra como os animais que perecem. Como os animais. Olha só, né? E a gente vê tantas pessoas soberbas. Nossa, quantas pessoas se acham. Talvez um homem estudioso, né? Um médico estudioso, né? Aqueles médicos antigos, né? São pessoas humildes, simples. E às vezes a gente só descobre que é um estudioso porque a gente está sabendo que ele é um médico. E tem outros também que são pessoas estudiosas, simples, humildes, principalmente os mais antigos. Mas na geração perversa de hoje, essa geração nova, eu sou isso, eu sou aquilo, né? Não pode ter um pouquinho de estudo que já quer pisar nos outros. Não pode ter uma posição elevada, mas não precisa ser muito, não. Não precisa ser muito, não. Um simples cargo, uma simples posição, a pessoa já se eleva, já se humilha o outro, né? A pessoa está elevada, ela está soberba. Eu sou maior que você, né? Em muitos lugares é assim, né? Nas igrejas, né? Tem irmãos assim, eu já subi um cargo, né? Aí já começa a se elevar, quantos e quantos são ungidos, porque as autoridades eclesiásticas, ela vai observando as pessoas, aqueles que são mais fiéis nos cultos, que são dispostos a trabalhar dentro e fora da igreja, vai sendo observado, vai vendo que é uma pessoa que não perde culto de estudo bíblico, é dedicada às orações, então ele vai sendo elevado. As autoridades vai elevando essa pessoa, vai colocando um cargo, vai passando ele de posição, ou ela, né? E vai falando, olha, essa pessoa faz já anos que está conosco e já vou elevando ela. Às vezes vai elevando, não porque o Senhor determina, como antigamente o Senhor que apontava quem que ia ser ungido. Hoje não, hoje a pessoa vai sendo observada. Ela vai sendo observada e ela vai sendo elevada. Aí quando chega uma certa altura, essa pessoa já passou do evangelista para o presbitério e vai sendo elevado, vai sendo elevado. Quando chega a uma posição de pastorado, aí é o perigo. Há o perigo, ou a pessoa ela se torna mais crente,
ou é a própria ruína da pessoa, é a própria destruição. Porque daí ela se rebela, a pessoa se rebela e ela vai abrir uma igreja porque foi ungida pastor. Quando a pessoa é ungida pastor no seu ministério, é para ajudar o seu ministério, mas não, a pessoa é ungida, ela vai abrir outro ministério para ela mesma, né? Então, o que acontece? Todavia, o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Então, aí essa pessoa, ela é considerada rebelde, rebeliada. Mesmo ela abrindo ministério, aí os membros que vai congregando com essa pessoa, ela não pode errar, ela pode fazer o que ela quiser. Por quê? Porque se o pastor chamar atenção ou dar uma disciplina ou falar alguma coisa, o membro vai falar: você também era rebelde, você também é um rebelde. Então a pessoa não tem autoridade, é como os animais, né, que perecem. E assim acontece muito nos dias de hoje, né? A pessoa, ela tem uma posição elevada, ela humilha aqueles que estão em posição inferior, mas o caminho deles é a sua loucura, né? E rebelde concorda com rebelde, contudo a sua posteridade aprova as suas palavras, né? Então é assim. Aí a palavra do Senhor diz: como ovelhas são enterrados, a morte se alimentará dos rebeldes. E os retos terão domínio sobre eles na manhã, e a sua formosura acaba na sepultura, será consumida por não ter mais onde morar, né? Então, a palavra do Senhor ensina que esse caminho de soberba, de arrogância, essa loucura, leva à morte. A pessoa, ela tem tantas coisas boas, tantas riquezas, ou não precisa ter tanto, né? Um pouco que tem já acha que já é o dono do mundo. Mas a palavra do Senhor que diz: a morte a consumirá, e a pessoa não vai ter onde morar, porque acabou a vida dela na sepultura. Acabou, né? Não tem mais onde more. Mas Davi diz assim: Senhor, tu remirá minha alma do poder da sepultura, pois o Senhor me receberá. Então a gente vê as duas partes do que lado que nós estamos, o lado da loucura ou o lado da paz, da consciência tranquila em Jesus Cristo, consciência de paz. Por menos que nós temos, por menos que nós conseguimos conquistar, é o suficiente para nós. Nós agradecemos a Deus pelo pouco que nós temos. Nós agradecemos a Deus pelo nosso alimento, pela nossa roupa, nosso ar que respiramos, porque é melhor a gente ter umas águas, como diz em Provérbios, melhor morar numas águas furtadas e ter o Senhor como nosso Salvador. Minha casa é simples, mas eu tenho Jesus. Meu carro é simples, mas eu tenho Jesus. Minha igreja é simples, mas eu tenho Jesus. Minhas roupas são simples, mas eu tenho Jesus. O Senhor remirá minha alma do poder da sepultura, pois Ele me receberá, porque em tudo glorifica o nome do Santo de Israel. Então nós não podemos olhar para a prosperidade dos ímpios. Os ímpios vão de mal a pior. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Não temas quando alguém enriquece, quando a glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer nada levará consigo, nem a sua glória o acompanhará. A pessoa ainda fica sendo honrada alguns meses, uns 6 meses, 7 meses, ainda ela é honrada, né? Mas aí já passou 1 ano, 2, nem se lembram mais da pessoa que morreu, né? É muito difícil. Ainda que na sua vida ele bendisse a sua alma, e os homens
Te louvo, e quando fazem bem a ti mesmo, irá para a geração dos seus pais, eles nunca verão a luz. Então a gente não pode escolher isso para a nossa vida. Para a nossa vida nós temos que escolher coisas boas. O que é coisas boas? A moral em Jesus Cristo, não a moral do mundo. A humildade em Jesus, porque o Senhor Jesus, sendo Deus, deixou o esplendor da sua glória e veio habitar conosco num lugar simples, humilde, e Ele não morreu por causa disso. Mas Ele tinha o que comer no seu dia a dia. Junto com seus discípulos, eles viviam de ofertas. Ali no grupo que Ele formou de 12 pessoas, 13 com Ele, tinha o tesoureiro. Então as pessoas ofertavam o tesoureiro, que era Judas, apesar que ele roubava o que tinha ali dentro, né? As pessoas davam oferta, ele tirava, ele roubava as coisas. Mas ali tinha um tesoureiro, né? Para comprar comida, comprar alguma coisa, né? Quando ele estava lá em Samaria conversando com a mulher ali no poço de Jacó, então os discípulos foram na cidade comprar comida. Então a gente vê que tinha ali o tesoureiro. A gente vê que realmente eles tinham alguém ali para poder se manter. Então era tudo coisas simples do dia a dia, comida do dia a dia. E as mulheres, as irmãs faziam roupa para eles, né? Ofertava roupa para Jesus, né? Servia a Deus com suas fazendas. Fazenda significa roupas, né? Então as irmãs costuravam para manter os irmãos, que eram os discípulos de Jesus. Então o Senhor Jesus viveu o seu dia a dia. E Ele ensina a nós também, porque se nós ficassemos preocupando com a vida material, não dessa forma, né? Claro que nós temos que se preocupar, senão a gente morre de fome, a gente anda maltrapilho. Mas eu quero dizer assim, se a gente focar nisso de uma forma que venha atrapalhar a nossa vida espiritual, então nós seremos comparados como animais que perecem. Deixa eu ver, aqui tem esse versículo, versículo 12, 49, verso 12 diz assim: todavia o homem que está em honra não permanece, antes é como os animais que perecem. Aí no 20, para terminar, repete: o homem que está em honra e não tem entendimento é semelhante aos animais que perecem. Quase igual o versículo. O homem que está em honra não permanece, e outra que o homem que está em honra e não tem entendimento. Quase igual o versículo 12 e o versículo 20, é semelhante. Então, o homem que está em honra, ele não permanece. O homem que está em honra e não tem entendimento, quer dizer, tem muitos homens honrados, muitas mulheres honradas que dá gosto de ver. Quantas advogadas, juízes, professores, doutores honrados, mas a gente vê que eles têm entendimento. Quantos pastores, líderes espirituais, que dá gosto de você conversar, dá gosto de você conversar com uma irmã, né, que é honrada, mas ela tem entendimento. Então é isso que o Senhor quer separar. Ele não está falando que os outros animal, ou o irmão que está lá em honra lá, aquele irmão que está em posição elevada, ele é um animal. Não é isso que Deus quis dizer. Deus quer dizer assim que o homem que está em honra e ele não tem entendimento, ele é como um animal que perece. Quantas pessoas se destroem a si mesmo por causa da posição elevada? Quantos e quantos, só porque começou a pregar. Meu Deus, eu mesmo conheço pessoas assim, que começou a pregar. Hoje, se puder passar em cima das suas costas, passa. Mas passa mesmo, passa com palavras, rejeitando a pessoa da gente, só porque começou a pregar.
E era para ser o contrário. Está pregando o quê? Não é o evangelho? Então essa pessoa poderia ser mais humilde porque está pregando a palavra do Senhor. Está carregando o evangelho dentro de si. Não era para agir dessa forma. Então a pessoa, ela não tem entendimento. Não tem entendimento. Porque se ela entendesse o que ela estava pregando, ela jamais ia fazer isso, né? Uma outra pessoa que passou no concurso, que é uma pessoa que está numa posição elevada, que você depende dela para alguma coisa, se ela tivesse entendimento do que ela está fazendo, o posto dela, ela ia tratar a gente melhor, com respeito. Não, eu mando aqui, eu faço, eu ajo, tem que ser do meu jeito, eu que determino. Se eu estou trabalhando aqui, você tem que me respeitar por causa disso, por causa daquilo. Então a pessoa, ela não conhece o entendimento, ela não tem Jesus no coração, porque se tivesse, ia agir de uma forma diferente. Então é essa palavra do dia que o Senhor nos deu. Não temas quando alguém se enriquece, quando a sua glória da sua casa se engrandece, porque quando morrer, nada levará consigo. Glória a Deus, mas o Senhor nos livrará da sepultura, o Senhor livrará as pessoas que temem a Ele da sepultura, o Senhor remirá a nossa alma da morte. Glória a Deus, vamos ficar com essa palavra para nossa meditação no dia de hoje. A paz do Senhor Jesus Cristo justo.